Iria Camargo teve uma passagem na política também como candidata a deputada federal, né? Como é que foi isso? Sim, foi do PDT. 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 PDT, na época, precisava de nomes de mulheres também, né? Porque eu tinha vários, até então nós já tínhamos, eu e meu marido e o Marcílio Carpes, e mais alguns membros, fundamos o PDT em Montenegro. Já existia o sistema da cota naquela época? Sim, cota para as mulheres? Já tinha cota, Okay. para mulheres. E naquela época nós fundamos aqui então o PDT, que era MDB. Nós éramos brizolistas. E o Brizola perdeu a sigla para Ivete Vargas, né? Porque o Brizola na época era PTB. Enquanto o Brizola era PTB, a Iria Camargo e o Velocino Camargo, meu pai, ferrenhamente brizolistas. Né? Nós éramos, inclusive, antes de eu casar, eu fui aprender a culinária para cozinhar para o governador Brizola. Certo. Né? Então, naquela época, nós éramos adeptos do segmento Getúlio, na verdade, né? Ivete Vargas, Brizola, era aquele segmento. João Goulart, PTB, era aquele segmento. Nós éramos do PTB. Mas, na época, houve aquele impasse entre Ivete Vargas e Brizola. Ivete Vargas fica com a sigla do PTB e Leonel de Moura Brizola teria que criar uma outra sigla. E aí se une o nosso ex-senador, que não se reelegeu, o seu Pedro Simon. Meio os dois fizeram um entendimento, ele e o Simon fizeram um entendimento, não é, que deveriam fundar uma outra sigla, certo? Porque eu sempre digo, quando existe muito cacique na tribo, tem que ter cuidado na política, né? Tem que ter cuidado, porque um vai querer engolir o outro ou assemelhado. Então a gente se preocupa com isso. Mas como nós tínhamos uma confiabilidade muito grande de Leonel de Moura Brizola, né? E o Pedro Simon nós conhecíamos, mas não tão bem quanto o Brizola. E aí houve aqueles desentendimentos, eles resolveram os dois fundar o MDB, né? É Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, porque Brizola se descontentou com a Ivete Vargas e tal, ter perdido uma sigla, né? E tanto ele bravamente lutou, não é? E aí nós fundamos, então, Brizola veio para a chamada do Simon e foi fundado, então, o MDB. O MDB. Só que, na noite do jantar, eu estava presente. Foi lá no salão paroquial aqui. Eu estava presente nessa noite porque eu estava fazendo essa frente também, junto ao Brizola. Esta frente também, nós estávamos fazendo essa frente para fundar, então, o MDB. Só que, na noite que era para fundarmos o chamado MDB, houve aí um outro descontentamento político, né? Quem seria dos dois o presidente do MDB? Os dois caciques. Né? Os dois caciques. Quem seria o presidente do MDB na época, né? Teria aquele grande outro impasse nesta janta, uma janta festiva, que eu estava ao lado né, do Pedro Simon. Em Montenegro, isso? Aqui em Montenegro. Foi lá no salão paroquial, para fundarmos. Mas é óbvio que na nossa, da linhagem nossa brizolista, queríamos Leonel de Moura Brizola. E da linhagem do Pedro Simon, queria Pedro Simon como presidente. Então, na noite, que até o Brizola nem veio, né, para esta noite, mandou algumas pessoas do seu interesse político, alguns companheiros, e fomos derrotados na escolha. Nessa noite fomos derrotados. Leonel de Moura Brizola não pôde ser o presidente do MDB, ganhou Pedro Simon. O Simon veio nessa Simon janta? Estava, claro, na janta, mas já estava assim, quase que definido que seria ele, pelo discurso mesmo dele na época, né? Esse discurso todo eu assisti, estava ao lado dele, e por esse discurso da época, então já se via automaticamente que quem seria o presidente do MDB seria Pedro Simon. E em contrapartida, Leonel de Moura Brizola então não ganhou, e eu pendurei as minhas chuteirinhas para o lado do Leonel de Moura Brizola, né? Pendurei as chuteirinhas para o lado, não permaneci no MDB, e no entanto que nem me filiei no MDB, né? E fui para todos nós que estávamos ali, que éramos do Brizola, nós fomos para o lado do Brizola e começamos a fazer, lá no Zequinha em Porto Alegre, na churrascaria Zequinha em Porto Alegre, eu, o falecido Carpes, o Gedião, o seu José Lotário, o Heraclides, que também já está no outro plano espiritual, e vários tantos outros devotos do Brizola, formamos então um outro grupo, não é? E o meu marido, o Valdivo, também já faleceu, formamos um outro grupo junto com o Brizola e começamos a ir nas reuniões do Brizola em Porto Alegre, nos jantares, que era na churrascaria Zequinha.
E nós íamos lá, e chamava, a gente ia, nós estávamos sempre lá parceirados. Valdir Jacinto Homem também estava nessa época, né, que fundamos. Bom, de lá desses jantares, saiu então a escolha da sigla partidária, PDT, né? Foi a escolha que escolhemos, né? PDT. Então, escolhido lá pelo Brizola e apoiado por todos os demais, fundamos o PDT. No entanto, que o meu falecido marido, Valdivo de Almeida, foi o primeiro secretário ad hoc do PDT aqui em Montenegro. Primeiro secretário ad hoc do PDT. Aí, juntamente, formamos, então, ali uma executiva provisória, não é? Montamos o executivo, existe uma ata onde consta até os nossos nomes de fundação dentro do PDT o atual, né? Uma ata que é onde prova do que eu estou dizendo, né? Então, nós fundamos aqui, nessa época, o PDT, e tinha também o Rivo Biller, nesta época, que logo em seguida ele também entrou para o PDT, e assim fomos formando um PDT grande aqui, tanto que existe até hoje, né? Mas, e nesta época, então, o que aconteceu? O PDT precisava de botar mulheres também nessa esfera federal. O que o PDT de Montenegro precisava? O PDT de Montenegro precisava que tivesse uma mulher que quisesse enfrentar esta parada, não é? E porque o PDT precisava colocar um delegado. Naquela época nós escolhíamos pelos votos. Os votos que tínhamos, podíamos colocar um delegado no partido, né? Então me pediram para mim ser candidata. E eu, como era muito amiga do Edgar Marques de Matos, que foi o gerente da Rádio Luz e Alegria da minha terra natal, Frederico Westphalen, depois ele veio ser candidato a deputado estadual, nos reencontramos depois de muitos anos dentro do PDT, ele também era PDT, nos reencontramos dentro do PDT, é uma história, né? Nos reencontramos dentro do PDT e ele me incentivou muito também a participar. E eu participei e com os votos que fiz, conseguimos botar o delegado que precisava para o PDT de Montenegro. Lembra quantos votos? Deu 1.000 e poucos votos, se não me engano. Foi uma boa votação para a época, né? E nós conseguimos botar o delegado que o PDT precisava na época, né?